quando o legado é bom, não tens de ter medo desse legado, não tens de ter medo porque isso não te vai fazer sombra. Eu já expliquei aos meus colegas que um CEO fundador é insubstituível, portanto eles não vão esperar de mim a mesma coisa, nem que eu seja o Ricardo ou o Jorge ou o Dionísio, que foram que construíram a empresa, não é? Mas eu acho que posso preencher e tenho experiências que podem preencher esta nova etapa, e obviamente que a equipa que está comigo é parte integrante disso, que se calhar para alguém que começa o caminho é mais difícil fazer. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre liderança e carreiras, onde lhe dou a conhecer as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, sempre com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e hoje recebo na cadeira do líder Paulo Carvalho, CEO da CEGI de Portugal. Bem-vindo, Paulo, é um gosto receber-te. Já te recebi lá fora no nosso auditório, num outro evento, desta vez em estúdio, numa conversa um bocadinho mais intimista. Vamos a isso? Vamos. Há carreiras que se constroem em cargos e outras que se constroem em escolhas e caminhos. O Paulo, convidado deste episódio, é um desses casos. Começou a trabalhar ainda estudante, deu aulas antes de liderar equipas, descobriu o mundo pela curiosidade de um miúdo que passava horas a folhear um atlas e foi construindo uma carreira que o levou da Ernst & Young à Compaq, da HP à SAP e daí à Salesforce, onde chegou a diretor-geral da Slack na região da Europa, Médio Oriente e África. Em todos estes cargos, guiou-se sempre por um instinto simples: crescer para fazer crescer os outros. Ao longo do caminho, Paulo Carvalho liderou operações em vários países, viveu fusões difíceis, tomou decisões que lhe retiraram o sono e outras que lhe deram um propósito. Depois de anos a conduzir equipas multiculturais e a influenciar negócios à escala global, decidiu voltar a Portugal, não por conforto, mas por impacto. Aceitou em setembro deste ano o desafio de liderar a tecnológica CEGID, num momento decisivo em que a empresa integra na sua estrutura a PHC Software, uma empresa com legado de liderança e uma herança cultural que a colocaram ao longo de anos no top das melhores empresas para trabalhar em Portugal. O convidado deste episódio é alguém que acredita que a liderança não é só sobre resultados, é sobre pessoas, legado e propósito. E acredita que ter coragem para decidir sem ter empatia é como ter força, mas não ter uma direção. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um gosto. Cátia. É um gosto. Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com uma visão, ambição e capacidade de andar para a frente. Pessoas que deixaram e continuam a deixar a sua marca. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou modelos tão emblemáticos que assim que os vemos, as primeiras palavras que saem só podiam ser marcantes. Isto é Audi. Na aerodinâmica, por exemplo, sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Sim, não é fácil contrariar as leis da física, mas às vezes é preciso ir em sentido contrário, nas ideias, não na estrada. Tem sido assim ao longo da história da Audi, mas hoje, com os modelos 100% elétricos e-tron, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Afinal, se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade no outro lado do mundo, hoje, 1 milímetro a menos no modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais na sua viagem. Isto é Audi. É Audi porque reconhecemos o design imaculado. É Audi porque nos inspira a ir mais longe, na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos. Olha, para percebermos melhor este líder que és hoje, se calhar temos que recuar às tuas origens. E eu se calhar começo pela base, que é perguntar-te, em criança querias trabalhar num banco, como o teu pai. Como é que a tecnologia ganha espaço na tua vida? É verdade. Olha, vou-te contar uma história que pouca gente sabe, mas eu deveria ter uns 6 anos e o meu pai falava muito do trabalho. O meu pai, viemos da África e foi uma altura difícil. O meu pai foi admitido no banco, já tinha 35 anos
Mas ele tinha muito orgulho e nós também tínhamos muito orgulho no trabalho que ele fazia. E um dia eu perguntei ao meu pai: pai, quem é a pessoa mais importante no banco? E o meu pai respondeu: é o presidente do banco. E eu disse-lhe: eu um dia quero ser presidente da Caixa. E de facto nunca se concretizou, nem orientei a minha carreira aí, mas isso descreve um bocadinho acho que a minha ingenuidade em pensar já na altura que os sonhos podem se realizar, e isso foi muito incutido pelos meus pais. Portanto, os meus pais sempre me incutiram, a mim e à minha irmã, que é 2 anos mais velha, muitos valores do mérito, da recompensa, de olhar para o nosso trabalho como uma parte muito importante da nossa vida, mas não a única, e que era preciso, sobretudo, viver uma vida com propósito, com valores cristãos, de proximidade aos outros, e isso foi, digamos, a minha grande formação e a minha grande âncora, foi a minha família, e é agora a minha família estendida, à minha mulher e aos meus filhos, e isso realmente foi o que marcou o meu início. Esse foi o teu pilar para seres hoje o líder que és? Sem dúvida, porque eu acredito que a vida é na sua completude. Portanto, nós não somos líderes sem sermos primeiro mulheres ou homens, sem termos um background, sem termos um contexto, sem termos valores, e sobretudo à medida que nos vamos tornando mais confiantes pela experiência, porque já vivemos mais, porque tivemos contacto com mais realidades, eu acho que mais facilmente voltamos aos valores. E isso faz-nos, eu acho que, melhores líderes. Isso foi algo que eu acho que trouxe da minha infância. Mas eu não te falei do tema que tu disseste do Atlas. Eu realmente tinha um fascínio. Ia-te perguntar isso. Eu tinha um fascínio pela geografia. Eu cheguei ao ponto de decorar todos os países e capitais, pelo menos os que estavam naquele Atlas. Eu sabia as línguas oficiais, as moedas e mais ou menos a população. E usava alguns amigos para me fazerem quizzes para ver se eu conseguia acertar todos. E foi esse gosto, esse folhear esse Atlas que te começou a criar aquele bichinho de eu quero chegar ali, eu quero trabalhar ali, eu quero viver ali, ou isso vem mais tarde? Eu acho que sempre esteve lá. Portanto, eu nunca planeei a minha carreira a pensar eu quero fazer aquilo na altura tal. O que sempre tive foi algum sentido de que isto para acontecer tem que acontecer porque eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre achei que esperar não chegava e portanto fui provocando algumas coisas na minha vida. Vou dar um exemplo. Eu estava quando fui para o 12º ano, deves-te lembrar, somos mais ou menos da mesma idade, e portanto na altura havia 3 disciplinas. Eu estava em ciências, tinha matemática, físico-química e geometria descritiva. Podia fazer à noite, vou trabalhar. Não que os meus pais felizmente precisassem ou que me tivessem pedido, mas eu tomei essa iniciativa porque eu achei que seria, eu não chamava assim, mas uma vantagem competitiva que me podia equipar com uma experiência que outros não tinham, não é? Que outros não tinham. Claro. E foi sendo assim. A meio do curso no técnico também fui trabalhar, ainda não tinha acabado, fui para a Ernst & Young, portanto eu tentei antecipar os passos com o objetivo de ganhar essa vantagem competitiva e poder cortar etapas. Sim. Falas nesse começar a trabalhar antes ainda de concluires a tua formação. Foste professor. Fui. O que é que isso te ensinou sobre liderança? O que é que recordas desse tempo, Paulo? Olha, recordo-me de várias coisas. Eu voltei a uma escola onde tinha sido aluno, portanto recordo-me um pouco o impacto geracional de ver professores que tinham sido professores meus, de repente ver-me como um par, e isso criou alguns desconfortos. Recordo-me da exigência de querer fazer bem. Portanto, isso é comum dizer-se, não é? Quando se ensina, aprende-se. E eu acho que aprendi muito e ganhei muitos soft skills que são muito difíceis de ganhar naturalmente. Portanto, o à vontade de falar em público, o à vontade de poder falar sobre diferentes temas. Eu discutia muito com os meus alunos e foi numa altura em que eu achava que era capaz de fazer tudo e, portanto, preparava muito e foi uma experiência excepcional.
Se pudesses voltar aos teus 20 anos, fazias alguma coisa diferente? Há muitas. Olha, eu provavelmente. O que é que eu faria diferente? Eu acho que seria menos assertivo e seria mais aberto a opções. Eu sempre fui muito direcionado De ideias fixas. de ideias fixas. E eu acho que eu aprendi com a experiência o poder de ouvir os outros e ouvir com uma escuta ativa e realmente incorporar nas minhas opiniões, mas sobretudo nas minhas decisões, o que os outros me diziam. E eu acho que até bastante tarde, eu diria até aos meus 30 anos, 30 e poucos, e quando comecei a liderar pessoas, isso foi algo que eu tive necessidade de aprender rapidamente. Portanto, eu fui people manager a primeira vez com 30 anos, talvez um bocadinho antes, 29, 30 anos, e essa necessidade então tornou-se premente. Foi um choque para ti nessa altura? Ou seja, isso foi uma fonte de conflito com as tuas equipas na altura? Não. Não chegou a ser? Não chegou a ser, porque eu tive a sorte, sobretudo quando estive na HP. A HP foi de facto uma escola em termos de líderes que me inspiravam, de exemplos que eu segui, e sempre fui muito acompanhado nesses passos. E eu acho que genuinamente, quando tu gostas de fazer algo, quando queres fazer bem, tens que te adaptar, e eu acho que fui conseguindo, mas obviamente é uma aprendizagem e não estás, na maior parte das vezes, não estás preparado, porque ainda hoje não se ensina isso. Portanto, isso é algo que por muitas formações que tu tenhas, ninguém te diz tens que saber ouvir. Ninguém te diz tens de saber ouvir, e aprendes a ouvir assim. Claro, e ninguém te diz o que é importante como manager prioritizares, o que é importante, o que é que tem mais impacto, como é que avalias uma pessoa. Portanto, tudo isso vais aprendendo e leva tempo. Fala-me desse caminho até aqui chegarmos. Falaste agora da HP, da escola que foi, da importância dessa escola. Por onde é que andaste? Olha, eu ainda estava na universidade, fui para a Ernst & Young, que era e é uma consultora. Na altura eram as Big Six, ou Big Five, e tive pouco tempo, porque eu rapidamente me dei conta, lá está a minha impaciência, que isto vai demorar muito tempo até eu ter impacto. Eu só vou conseguir ter impacto quando for partner ou senior manager, isto são 10 anos. E vivíamos o boom das tecnológicas, estamos a falar isto no final dos anos 90. Eu bateu-me à porta uma oportunidade que eu achei única, uma tecnológica que era a Compaq, que era uma empresa com uma dinâmica de negócio, com um diretor-geral, o Paulo Ramos, que muitos de vocês, provavelmente as pessoas lembrar-se-ão deles, era uma pessoa, um líder atrevido, e eu aprendi muito. E, portanto, não me arrependo nem um minuto. Portanto, eu estive lá 2 anos e meio, inicialmente como uma área mais de pre-sales, de apresentação dos produtos, das soluções, e depois logo para uma área comercial, e depois fui para a HP, por coincidência, 6 meses antes da HP comprar a Compaq, sim. E na HP fui fazendo um percurso de crescimento nas áreas de negócio, até chegar a diretor de serviços profissionais e a diretor-geral de todos os serviços. Houve várias reestruturações e sobretudo aquisições muito grandes, como foi o caso da ADS, que era um player muito grande de outsourcing. Sim. Portanto, eu quando saí da HP tinha a meu cargo uma equipa de cerca de 200 pessoas. E bateu-me à porta a oportunidade de ser diretor-geral, o CEO local da SAP, que foi outra experiência extraordinária. E na SAP, passados 2 meses de eu me ter incorporado, houve o bailout, a Troika entra em Portugal. Sim. E eu pensei, onde é que eu vou fazer agora o brilharete de crescer, porque havia ambições muito grandes de Sim. transformar e de crescer, mas a verdade é que correu muito bem. E passados 4 anos, outra vez eu provoquei, porque o plano da minha chefia direta era que eu ficasse mais algum tempo, mas eu
provoquei isso com o tempo, criei um plano de sucessão, comecei a preparar a organização, porque eu realmente queria ter uma experiência internacional. E estava decidido, isto ou acontece dentro da SAP ou acontece fora. Sim. E devo isso na altura à minha chefia direta e à direção da empresa na região, em Meia, que confiaram e viram potencial em alguém que não tinha essa experiência, porque eu até ali... Porque foste do zero. Não, eu tinha tido alguma experiência internacional pontual na HP, mas quer dizer, não à escala, e deram-me um negócio que era um negócio absolutamente emergente e que na altura foram 7, 8 pessoas que estavam comigo, e foi crescendo em termos da região, sul da Europa, depois emergentes e Mia South, até ser um dos negócios com mais crescimento e que se foi transformando, ir para a cloud, novas regiões, portanto a experiência também de começar a ter negócio internacional em regiões onde culturalmente eu não estava preparado. Eu nunca tinha ido ao Dubai, nunca tinha ido à Arábia Saudita, nunca tinha ido à África do Sul, e passei a ter viagens muito regulares a esses sítios. Portanto, isso foi um continuar e não sei onde é que queres que pare. Não, ia-te perguntar, até pegando nessa experiência que estás a relatar agora, como é que se lidera uma empresa, o crescimento de uma empresa em mercados onde nunca estivemos? Bom, por um lado, se tu tens a vantagem de estares numa grande organização internacional, é que por um lado tens a presença, a operação dessa organização internacional, segundo, que te dá a rede de segurança. Que dá a rede de segurança. Segundo, tens a marca, mas é preciso construir equipas, é preciso construir equipas, é preciso criar confiança nos demais. E é preciso ganhar clientes e, portanto, isso implica presença constante. Eu viajava muito, eu fazia 150 voos por ano durante 5 anos. Estavas sediada em Portugal lá mesmo? Estive depois em Madrid, mas foi um sacrifício meu e sobretudo da minha família, mas que eu acho que teve um grande retorno. Eu de facto ganhei muito, porque uma coisa é fazer as viagens e nós fazemos muitas viagens. Chegarmos aí, eu depois conto dos meus hobbies que tu sabes, mas é diferente ires para passar as férias 15 dias ou, não sei, como eu fui ir num ano 14, 15 vezes ao Dubai, e teres que perceber o que é diferente, como é que os negócios se fazem, mas também como é que no final disto tudo somos todos humanos. O que é importante para as pessoas? E eu fui aprendendo isso, acho que foi ao longo do tempo. É o trunfo principal de um líder em mercados estrangeiros, esse de saber o que é importante para as pessoas? Eu acho que é um trunfo principal do líder, uma coisa que tu disseste na introdução, que é a empatia. E empatia é pôr-nos no lugar dos outros. E nós só conseguimos verdadeiramente entender o outro se entendermos o seu contexto. Isso é muito difícil e é uma coisa, mais uma vez, uma coisa que leva tempo a aprender e a experiência, e temos que dar umas cabeçadas e cometer uns equívocos para aprendermos. E eu tenho muita pena das pessoas que tiveram que sofrer os meus equívocos, mas acho que hoje estou muito mais preparado, e sim, eu acho que é fundamental saber esse contexto. Olha, ao longo do teu percurso tu lideraste diversas fusões e aquisições e viveste por dentro a da Compaq com a HP, mas também a integração da EDS que falaste há pouquinho na EDP, que foi um dos maiores desafios provavelmente da tua carreira. Estavas preparado para liderar uma fusão? Como é que se lidera uma fusão quando não se está totalmente preparado para a coisa? Eu não, respondendo diretamente à tua pergunta, não estava preparado, e pronto, em algumas desses acontecimentos, não tanto na Compaq e na HP, porque ainda não estava numa posição de liderança de negócio, mas depois mais tarde também com algumas aquisições na SAP que afetaram a minha região, e o exemplo último na Slack com a Salesforce. Portanto, há uma parte que é uma receita corporativa e que vem determinada, e que acho que eu acho que o principal é tentares fazer o mais rapidamente possível, não pondo em causa nem o crescimento do negócio, não pondo em causa o negócio, e tentando fazer de uma forma que seja correta com as pessoas. Mas pronto, há sempre decisões difíceis, por exemplo, de reestruturação, de redução, de alteração de processos, de
de consolidação. E eu lembro-me quando foi na HP, eu tive quase uma parceria, que foi na altura o diretor-geral da HP, que era o Carlos Janicas, que era uma pessoa que eu ouvia diariamente e com quem falava diariamente, e também o Pedro Sacadura Bote, que era uma pessoa que eu tinha como uma grande referência na organização, para além da minha chefia direta, que era internacional. Portanto, ter esse conforto, ter alguém que é 10, 15 anos mais velho que tu, que já tem mais experiência, por lá, que já fez o caminho, tem mais maturidade e que está disposto a ouvir-te e a ajudar-te, é um grande conforto. E eu tive essa sorte. O papel do mentor, não é? É um papel do mentor. E nem sempre os mentores mais eficazes são os que estão mais próximos do detalhe. Isso. Às vezes um certo distanciamento do problema. Sim, ajuda a dar amplitude. Eu vivo isso também agora, porque tenho a felicidade de ser mentor de algumas pessoas e de alguns negócios, e às vezes eu prefiro não saber tanto de detalhe, não ter aquele due diligence tão bem feito, porque esse distanciamento permite-me ser às vezes um bocadinho mais prático naquilo que opino. Olha, cresceste na HP durante mais de uma década. O que é que essa escola te deixou como legado que ainda hoje uses como líder? Informalidade com respeito pelos outros, mas não termos gabinetes foi uma coisa que eu achei excepcional. Essa cultura de abertura do skip level, que é uma coisa que ainda hoje eu faço, que é dar oportunidade a qualquer pessoa na organização a ter uma agenda comigo sem ter que ter um assunto que sou eu a marcar ou a determinar. Sim. Muitas vezes é sem assunto, é só para nos conhecermos. E eu acho que uma coisa que era, talvez hoje seja mais normal, que era haver muita oportunidade no início da tua carreira. E a HP tinha isso, ou seja, não havia medo de pôr à prova um jovem com talento. Ok. E isso foi algo que eu beneficiei muito. E muitas outras coisas. Acho que o ambiente de trabalho fantástico, uma marca excelente, e depois multinegócio, que é algo que depois a HP perdeu um bocadinho, porque se foram reorganizando, especializando e dividindo as marcas em várias empresas, mas era excepcional quando tu tinhas uma empresa que ao mesmo tempo fazia instrumentação e medida, software, servidores, computadores pessoais, impressoras, isso era excepcional. Como diretor-geral da SAP, trouxeste para Portugal um centro global de serviços. O que é que tornou isto possível, Paulo, na altura? Bom, eu acho que esse crédito não me cabe a mim, cabe a toda a organização, e eu acho que o que tornou possível foi, por um lado, termos o contexto certo, ou seja, estávamos a falar numa altura onde começava a haver essa dinâmica de consolidar em centros de excelência operações. Talvez aqui a diferença foi que o que se fez na SAP não foi um centro de back-office, foi de facto um centro de produção de propriedade intelectual, de serviços, de implementação de alto valor acrescentado, e depois tivemos o alto patrocínio, eu diria, de uma pessoa que eu respeito muito e que foi também um mentor e é um amigo, foi o José Duarte, que na altura ajudou muito para que isso acontecesse, e acho que do meu lado foi um bocadinho, como dizem os ingleses, pave the way, tirar os obstáculos, garantir que havia boa vontade política, e foi muito bem recebido, porque ainda para mais isto foi em 2012, portanto numa altura onde não havia assim tantos negócios internacionais em Portugal, com vontade de investir em Portugal. Sim. Olha, quando foste liderar a SAP na região da Europa do Sul, triplicaste a receita em 6 anos. Qual foi a decisão mais difícil que tiveste que tomar para atingir este crescimento? Eu acho que as decisões, não houve assim nenhuma decisão que me tivesse marcado nessa fase. Acho que houve coisas muito, muito operacionais de investimento em determinados mercados, em detrimento de outros, e são sempre decisões difíceis. Eu lembro que na altura havia um bocadinho a vertigem de alguns negócios em crescerem nos emergentes e a porem recursos quase em todos os lados. Acho que fomos aí bastante criteriosos nesse aspecto,
E uma coisa que para mim foi importante foi perceber, porque como eu não estava nessa altura, esse negócio não era o chamado core da SAP, não era o ERP, eram soluções de gestão de marketing, de e-commerce, de gestão de vendas e serviço, alavancar onde havia base instalada, ou seja, onde já havia a confiança na marca e na capacidade de fazer para crescer, e acho que isso correu bem. E depois ajudou-me muito uma coisa que eu acho que foi uma dificuldade no início, mas que fui ganhando, e isso requer tempo, que é haver um certo reconhecimento da execução. Ou seja, quando começamos a entregar, isso acontece em todos os lados. Eu agora estou a começar esse percurso outra vez. Não, estou a brincar. Eu acho que confiam em mim o suficiente, mas quando tu não tens track record, quando não passaste os quarters, os anos a entregar, e entregar significa não só o top line e o bottom line, significa também teres organizações com retenção de talento, com crescimento, com diversidade, e à medida que vais construindo isso, depois torna-se mais fácil que acreditem que aquilo que tu e a tua equipa propõem pode funcionar. Sim. Liderar equipas multiculturais é um dos teus pontos fortes, não é? Fizeste isso em vários contextos. Qual é o maior erro que um líder pode cometer quando entra num novo país e como é que ele se evita? Eu acho que é não perceber o contexto, okay? É pensar que a mesma estratégia se aplica em todos os lados. Eu tive um chefe que me falava do franchise, que eu gosto muito. Que é fazermos o mesmo que as cadeias do McDonald's, que é aplicarmos aquilo que não precisa de ser reinventado, pode-se aplicar igual em todos os lados, não é? Mas, sobretudo, aquilo que está mais próximo a expressão não é fácil traduzir, do field, da realidade, terra a terra, dos clientes, do consumidor. Temos que sempre perceber, e eu acho que eu lembro a primeira vez que fui, não sei, vou dar um exemplo, ao Paquistão ou à Arábia Saudita, eu preparava-me imenso, eu sabia exatamente o que é que tinha que fazer com um cliente, com alguém do governo, com alguém da minha equipa. E eu acho que alguns detalhes e algumas simpatias, sei lá, eu lembro, por exemplo, durante o Ramadão, eu chegava ao escritório e não comia durante o dia. Naturalmente eu passo bem, depois vinho-me à noite, mas essa, na altura não se falava muito disso, mas essa empatia de mostrar respeito, obviamente que as pessoas não estavam à espera que eu fizesse isso, mas isso depois traz retorno, porque isso é devolvido em simpatia de volta e em apreço, e ao fim e ao cabo eu acho que trabalhamos melhor quando nos respeitamos e quando nos entendemos. O que é que muda na liderança de uma empresa quando se está num contexto de hipercrescimento? Eu acho que o que muda é a rapidez da decisão. Eu vou-te dizer, eu sempre tive assim. Eu acho que tive a sorte porque eu trabalhei sempre em tecnológicas. A diferença que eu vejo, e eu acho que se está a tornar cada vez mais uma realidade, porque o negócio passou a ser digital, todos os negócios passaram a ser digitais, e com, não sei se vamos falar disso, mas com a inteligência artificial, a mudança, o impacto ainda é maior. Eu acho que a rapidez da decisão, eu costumo dizer, vale mais decidir rápido do que decidir bem e tarde. Portanto, eu prefiro cometer um erro, obviamente com aspas no que estou a dizer, porque há decisões e decisões, mas eu prefiro ser a oportunidade da decisão, e a oportunidade muitas vezes tem um espaço muito curto de execução. Há outra coisa que é lógica, não é? Eu não chamaria adaptação ou à mudança, mas é viver constantemente com a mudança. Portanto, temos que viver constantemente com a mudança, aprender com o que fazemos bem e com o que fazemos mal, sobretudo com os erros que cometemos, e depois, hoje em dia, para mim é fundamental utilizar os dados. A grande diferença, nós sempre utilizamos dados, a diferença é escrever isso num papel, ou usar um Excel, ou usar uma base de dados, e hoje em dia ter AI por todo lado, que conseguimos
conectando as fontes certas, poder ter as análises de todas as dimensões e poder decidir de uma forma muito mais, eu acho que decisiva e muito mais assertiva, no sentido em cometermos menos erros. Onde é que fica a decisão emocional nesse fluxo de dados imenso? Está sempre. A tecnologia combinada com a empatia é um superpoder. Eu acho que os líderes corajosos do passado seriam ainda melhores líderes se tivessem a informação que temos hoje. Portanto, isso, eu gosto de combinar e tento combinar sempre estas 3 coisas, que é ter decisão, ter coragem, eu não posso estar comprometido. E às vezes eu respeito quem esteja, não é? Porque todos nós temos os nossos bias e às vezes esse compromisso tem a ver com o contexto da pessoa, mas eu procuro estar o mais descomprometido a decidir e fazer bem, fazê-lo, portanto, ter essa coragem, ter empatia e depois buscar impacto. Eu acho que a grande diferença e pelo menos os grandes exemplos que eu tive na minha carreira foram os líderes que mediram sempre o impacto do que faziam e priorizaram em função desse impacto. Qual foi a decisão internacional mais transformadora no teu percurso? Aquela que te obrigou a crescer mais depressa do que esperavas? Eu acho que a última que eu tive foi muito marcante. Porquê? Porque a Salesforce adquiriu, portanto eu vou dar dados que são públicos, adquiriu a Slack por quase 28 mil milhões de dólares. Portanto, ainda continua a ser uma das maiores operações de M&A globais. Portanto, numa visão que eu acho muito marcada pela alteração do modelo de trabalho, e o CEO da Salesforce e o board tomaram uma decisão um bocadinho contra a lógica de portfólio, que seria agregar mais a software empresarial, porque de facto a Slack é uma plataforma de trabalho, e ao mesmo tempo fazer a transformação desse negócio, fazer a expansão na Europa, fazer a execução, fazer a integração dentro de um modelo de uma grande corporação como é a Salesforce, foi um grande desafio. E outro desafio que eu achei muito interessante e que aprendi imenso foi reportar diretamente aos Estados Unidos. Eu tinha trabalhado muito tempo na HP, mas na altura ainda não tinha o nível de senioridade para reportar diretamente à casa-mãe. Na SAP, naturalmente, reportei a líderes europeus ou líderes globais, mas que estavam na Europa. Na Slack, reportar a executivos americanos foi uma aprendizagem. E eu sinceramente nunca tinha gostei, mas tive que me preparar porque é muito diferente de reportar a um executivo europeu. Olha, houve algum momento deste caminho que percorreste em que se sentiste assim um bocadinho pequenino? Em que te sentiste que a realidade à tua volta era maior do que aquilo que estavas preparado para assumir? Eu sinto-me sempre assim. Eu vejo, eu não quero parecer falso, não quero que isto pareça falsa modéstia, mas eu vejo sempre as funções onde estou, não como o destino, mas como uma passagem. Okay. Para mim, eu tenho muito a noção de que tudo vai ser efêmero e tudo tem um contexto. Portanto, eu não me deixo se calhar impactar muito pelos grandes acontecimentos, pelos grandes eventos. É claro que aquilo que nos marca mais, e pelo menos a mim tem sido, são algumas histórias pessoais, e portanto há coisas que eu preferia não ter passado. Quer dizer, quando tens que reduzir pessoas numa equipa, isso é algo que não podes fazer sem que isso de alguma forma te afete, porque percebes que isso tem impacto em algumas pessoas. Sim. E há pessoas que estão mais defendidas para esse acontecimento, outras menos. Mas não houve nada que eu acho que tenha
que me tenha marcado um ponto de vista que eu penso assim, bom, não é para isto que eu aqui vim. Há coisa, eu vou-te dizer, a coisa que eu hoje mais, e talvez neste momento de mudança, porque eu sabia que o meu percurso na Salesforce, ou que este projeto era um projeto de 3 anos, e portanto eu tive algum tempo para me preparar para o próximo passo. Das coisas que eu mais me preocupei foi o projeto que eu vou abraçar, identificar-me com a cultura de valores, com o propósito e com as práticas da empresa. Isso para mim é fundamental. Uhum. E chegaste à Cegid no momento em que a empresa compra em Portugal a PHC. Sim. Como é que acontece este teu regresso? Pronto, o meu regresso acontece porque eu decidi que o projeto na Salesforce ou na Slack, mas dentro da Salesforce, tinha cumprido o seu objetivo e, portanto, eu tive, também não contei isto a muita gente, mas eu tive um momento, alguns amigos mais próximos sabem, em que, não planeado, mas eu pensei, será que me posso reformar? Eu não, acho que nunca usei essa palavra, mas foi pensar, será que posso fazer só o que quero? E, bom, primeiro, acho que foi bom chegar a um momento da vida onde percebes que o teu esforço te compensa e criaste oportunidade para poderes ter essa escolha, sendo que não comprometes a vida dos que estão mais próximos de ti, sobretudo dos teus filhos, e que vão continuar a ter as mesmas oportunidades. Mas talvez porque eu gosto muito do que faço e da indústria onde trabalho, eu rapidamente me dei conta que eu não ia ser feliz. E também é outra coisa, a maior parte das pessoas que me estão mais próximas, desde logo os meus filhos, a minha mulher e os meus amigos mais próximos, estão muito ocupados. Portanto, ninguém estava disponível para ir fazer viagens. Ninguém estava disponível para um Paulo reformado. Exatamente, ninguém estava disponível para me acompanhar em alguma das minhas ideias. Mas a Cegid acaba por acontecer, entre outras coisas que eu avaliei. O que é que me aproximou do projeto? Bom, já disse os valores, mas há aqui também uma parte que tem a ver com o impacto em Portugal. Portanto, eu queria claramente voltar a estar mais focado, mais centrado em Portugal, nesta fase da minha vida, e ter uma empresa que emprega em Portugal mais de 700 pessoas, que tem o desenvolvimento, a criação de valor em Portugal, porque muitas das tecnológicas não acontece isso, os nossos produtos são desenvolvidos e a inovação é feita em Portugal, por engenheiros que estão em Portugal. Ter ainda mais o plus de nós termos em Portugal o Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial para o grupo, e de ter o desafio de continuar a crescer, de ter um grupo e um acionista que definiu Portugal como um mercado estratégico de crescimento, para mim era uma oportunidade única e, portanto, acho que se casaram aqui as vontades de ambas as partes, mas eu acho que nesta fase da minha carreira eu sinto um propósito, um impacto e uma possibilidade de fazer coisas que me dá muita vontade de continuar. As lideranças em Portugal e noutros mercados funcionam com códigos diferentes. Como é que está a ser esta tua adaptação? É tudo igual? Há nuances? Não há nuances? Lidera-se diferente em Portugal do que se lidera nos Emirados Árabes, por exemplo? Eu acho que as condições de sucesso dependem, são diferentes às vezes de indústria para indústria e de segmento para segmento e de mercado para mercado, mas há coisas que são iguais. O que eu acho é que a gestão em Portugal é cada vez mais profissional. Eu vejo, por exemplo, olhando para os nossos clientes, a utilização massiva de tecnologia. Acho que uma diferença que faz, nós temos uma pegada muito grande em pequenas e médias empresas e até empreendedores, e portanto eu vejo a forma como se usa a tecnologia dos gestores portugueses, dos líderes portugueses. Não vejo nenhum gap face ao melhor dos mercados, e nem falo dos emergentes, falo dos mercados europeus ou dos mercados, chamados mercados ocidentais. Agora, talvez nos falta às vezes aquele foco no resultado. Onde eu vejo é,
Se é para crescer, é para crescer. Se é para crescer, temos que ter um objetivo. Se o objetivo não é mensurável, se não passa para a organização, não se vai fazer. E eu às vezes acho que falta essa prática um bocadinho nas organizações em Portugal, de ser mais decisivo na forma como se planeia o crescimento. Uhum. Herdaste uma equipa na PHC com uma cultura muito própria, criada pelo Ricardo Parreira, que foi reconhecida sempre como uma das empresas melhores para trabalhar. Qual é o maior desafio de liderar com um legado destes? Bom, antes disso, deixa-me dizer que eu acho que nós temos a sorte de sermos o resultado de negócios que foram extremamente exitosos em Portugal. Primeiro, a PHC que referiste, mas também o Grupo Primavera. Sim. E o Grupo Primavera integrou-se na Cegid antes, e eu acho que é um privilégio contar com esse capital de experiência, de boas práticas, e de uma cultura que obviamente que agora temos um desafio porque são duas culturas diferentes, não é? E temos também as boas práticas do grupo e temos outras coisas que estão na ideia da nossa gestão fazer, mas eu acho que isso só nos vai ajudar. Portanto, quando o legado é bom, não tens de ter medo desse legado, não tens de ter medo porque isso não te vai fazer sombra. Eu já expliquei aos meus colegas que um CEO fundador é insubstituível. Portanto, eles não vão esperar de mim a mesma coisa, nem que eu seja o Ricardo ou o Jorge ou o Dionísio, que foram que construíram a empresa, não é? Mas eu acho que posso preencher e tenho experiências que podem preencher esta nova etapa, e obviamente que a equipa que está comigo é parte integrante disso, que se calhar para alguém que começa o caminho é mais difícil fazer. Como dizes que o traço mais importante de um líder é a coragem e a empatia, falámos disso há pouquinho. Houve algum momento da tua carreira em que essas duas forças entrassem em conflito? Muita vez. Eu, para não dizer quase todos os dias, eu tenho que fazer sempre, e talvez eu admiro muito quem tem esse traço de personalidade, eu diria quase automático. Eu tenho que fazer um esforço para colocar sempre empatia, porque o meu ímpeto é tomar uma decisão rápida. Mas isso vais aprendendo, e vais aprendendo sobretudo também outra coisa que é fundamental, que é o poder de delegar e de confiar nos outros. Aliás, eu gosto muito mais da palavra confiar do que delegar, porque quando confias, e em muitos casos um líder não pode passar a responsabilidade, mas tu confias, significa que tens de estar preparado para que a decisão nem sempre seja aquela que tu pensas que seria a tua. Mas isso é fundamental. Agora, todos os dias eu acho que eu tenho dilemas desse e tenho que questionar a mim mesmo se, mesmo sendo a decisão certa, é a fórmula, é o timing de a fazer. Qual é para ti o custo de um líder que não sabe ouvir? Falámos dessa tua necessidade de aprender a ouvir nesse início da tua carreira com funções de liderança. Qual é o preço que se paga por não saber ouvir? Hoje em dia é um preço, eu diria que é uma consequência quase imediata, porque um líder que não sabe ouvir não se vai conseguir suster, porque a exigência de todos nós requer ser ouvidos. Portanto, eu acho que a riqueza das organizações que nós temos, sobretudo na indústria que eu melhor conheço, que é esta indústria de software, tecnologias de informação, é o calibre, a qualidade das pessoas que trabalham connosco. Eu todos os dias eu fico inspirado quando falo com colegas meus do produto, quando falo com colegas meus de marketing, quando falo com colegas meus
da área financeira, de recursos humanos, eu todos os dias aprendo e eu vejo, e comigo também é assim, eu tenho necessidade de ser ouvido, eu quero ser ouvido. E um líder não querer, não ter a genuína vontade de ouvir os outros, torna-o fraco. Trabalhaste em empresas com culturas muito diferentes. O que é que a cultura portuguesa tem que não existe lá fora e que devia ser melhor aproveitado? Eu acho que o chamado desenrascanço, eu acho que nós em nossa casa abrimos o frigorífico ou a despensa e com 3 ingredientes fazemos um prato gourmet. Não todos, mas eu estou a adquirir essas capacidades também. Mas eu acho que temos isso, que é fazer omeletes com poucos ovos. E fazê-lo bem. Eu, por exemplo, e estou a aprender isso agora. O nível, a qualidade do que entregamos na Seegid em Portugal e em África, onde eu tenho responsabilidade, para o nível de recursos que temos, é absolutamente excepcional. Eu, quando vejo a qualidade de tudo o que fazemos, dos eventos, dos produtos, das ações de marketing, isso faz porque somos todos um bocadinho multidisciplinares. Se conseguirmos combinar isso com um certo foco no resultado, na execução, eu acho que somos imbatíveis. Como é que defines enquanto líder, Paulo? Eu acho que isso é melhor perguntar aos outros, mas eu procuro ser um líder com coragem, com empatia, com proximidade, com alguma vulnerabilidade. Eu não tenho medo de mostrar as minhas emoções, acho que elas fazem parte do nosso dia-a-dia, mas muito decidido a fazer. Portanto, eu sou muito voltado para a ação. Eu acho que teria muita dificuldade em liderar um negócio que não tivesse como prioridade crescer, não é? Portanto, eu vejo hoje em dia as nossas prioridades são criar essa cultura, a integração de toda a equipa com um único propósito, objetivo, uma mesma prática. A transformação e a inovação para nós é fundamental. O nosso produto é tudo o que fazemos, portanto as nossas plataformas de software são fundamentais. Terceiro, o crescimento, e o quarto, a excelência operacional. Portanto, se nós, para fazer tudo isso implica não só de mim, porque com mais de 700 pessoas tem que haver várias lideranças e a vários níveis. Temos que combinar essa coragem, empatia, decisão e impacto. Se conseguirmos fazer tudo isso, acho que vamos ser felizes. O que é que te inspira, Paulo? A mim inspira-me várias coisas. Olha, para já inspira-me a minha família, os meus 3 filhos. Eu tenho jovens adultos com 21, 19 e 16 anos. A minha mulher é a minha grande inspiração e role model. Se eu quero saber alguma coisa que funcione com pessoas, eu tenho que pensar como é que a Dina faria. E inspira-me uma coisa que eu aprendi, que é aquelas coisas que eu seria incapaz de fazer. Inspira-me a arte, inspira-me a música, inspira-me os grandes chefes, mas também inspiram-me as pequenas coisas, a natureza, o ar livre e as viagens inspiram muito. Paulo, muito obrigada. Foi um gosto receber-te. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Paulo Carvalho, CEO da Seegid de Portugal. Da minha parte é tudo. Se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Eu regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com uma visão, ambição e capacidade de andar para a frente. Pessoas que deixaram e continuam a deixar a sua marca. Mas também podia ter sido inspirado na Audi,
que sempre criou modelos tão emblemáticos que assim que os vemos, as primeiras palavras que saem só podiam ser marcantes. Isto é Audi. Na aerodinâmica, por exemplo, sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar. Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Sim, não é fácil contrariar as leis da física, mas às vezes é preciso ir em sentido contrário, nas ideias, não na estrada. Tem sido assim ao longo da história da Audi, mas hoje, com os modelos 100% elétricos e-tron, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Afinal, se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade no outro lado do mundo, hoje, 1 milímetro a menos no modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais na sua viagem. Isto é Audi. É Audi porque reconhecemos o design imaculado. É Audi porque nos inspira a ir mais longe, na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.